31 de dezembro, Salmos na adoração. Vamos ver Salmo 22. Jesus citou esse salmo quando estava nas suas horas mais difíceis para enfrentar a cruz. Salmo 22. O sofrimento e a vitória do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, Ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. E Jesus continua a profecia sobre o Messias. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os ossos, os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-vos, vós todos, posteridades de Israel, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão até os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. Que salmo, Salmo 22, é um salmo profético que Jesus citou na hora mais terrível que ele estava passando. Então, às vezes a gente fica perguntando que ocasiões nós devemos usar os salmos. Em que ocasião? Quais foram as ocasiões que motivaram a escrita dos salmos? Então nós vemos, por exemplo, em Crônica, Neemias, Salmos, Colossenses, Tiago, vários lugares. Por exemplo, em Crônicas, a arca voltando, que tinha sido roubada pelos inimigos. Agora ela estava voltando. Davi ordena a Asaf e a seus irmãos
a cantarem hinos ao Senhor. Vemos também na reconstrução dos muros de Jerusalém. Os levitas dirigiam os louvores com salmos. Na declaração de amor de Davi, que disse: Eu te amo, Senhor. Também na exaltação a Deus: Te exaltarei, disse Davi, porque me livraste dos inimigos. Louvor e gratidão, esse é um momento importante. E diz assim: é bom louvar e agradecer a Deus pela manhã e pela tarde. Quando fala louvar, aqui ela está falando de cantar hinos. E cada salmo é um hino, não tem a música, né? Mas ao você ler, você está cantando um hino a Deus. Com ações de graças e vitórias que você conquistou, aí o salmo diz: saiamos ao encontro do Senhor para louvar o Senhor. Cantai salmos e narrai todas as suas maravilhas. Cante salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão, diz Colossenses 3,16. E Tiago 5,13 diz: está sofrendo? Faça oração. Estás contente? Cantem hinos de louvores. Ou seja, usem os salmos quando você está triste ou quando você está contente. Os salmos foram escritos para uso particular ou na adoração pública. Eram cantados como hinos na adoração do templo, como sugerido pelas anotações musicais que mencionavam instrumentos, melodias e líderes de música. Na Bíblia hebraica, o título do livro dos Salmos, Tehillim, quer dizer louvores, reflete o propósito principal, isto é, louvar a Deus. Por isso que existem os Salmos. O título em português é Livro dos Salmos, deriva-se do grego psalmoi, que é encontrado na Septuaginta, antiga tradução grega que foi feita no século 2 e 3 antes de Cristo, né, da Bíblia hebraica. Os salmos eram parte indispensável da adoração de Israel. Por exemplo, foram usados na dedicação de templos, festas religiosas, procissões e durante o estabelecimento da Arca da Aliança em Jerusalém. Os cânticos de ascensão são os Salmos 120 até o 134, ascensão de Jesus para o céu, depois da ressurreição. Conhecidos também como cânticos de peregrinação, quando eles eram censo, era alguma coisa que você tinha que ir de uma cidade para outra, e em grupos grandes, cantando esses hinos, do Salmo 120 até o Salmo 134. O Halel egípcio também é o Salmo 113 a 118. E o grande Halel, que é o Salmo 136, eram cantados nos 3 principais festas anuais, bem como nas festas de Lua Nova e a dedicação do templo. O Halel egípcio recebia um lugar importante na cerimônia da Páscoa. Os Salmos 113 e 114 eram cantados no início da refeição da Páscoa e o Salmo 115 a 118 no fim da Páscoa. Isso está escrito em Mateus 26, 30. O Halel diário, que é o Salmo 145 a 150, foi incorporado às orações diárias nos cultos matinais das sinagogas.
Os salmos não apenas acompanhavam a adoração do povo, mas também o instruía sobre como deveria adorar a Deus no santuário. Jesus orou com palavras do Salmo 22, que está registrado em Mateus 27:46. Os salmos também tiveram lugar significativo na vida da igreja primitiva. Então, uma pergunta para a gente refletir: como podemos usar o salmo ao adorarmos, seja em ambiente particular ou público?